Fala galera, a aula de hoje é sobre termodinâmica e suas grandezas. Bem, a termodinâmica trata do estudo da relação entre o calor e o trabalho, ou de uma maneira mais prática, o estudo de métodos para a transformação da energia térmica em energia do movimento. Essa ciência teve impulso especialmente durante a Revolução Industrial, quando o trabalho que era realizado por homens ou animais começou a ser substituído por máquinas. Então o homem percebeu que o vapor a alta pressão poderia mover essas pesadas engrenagens, e isso revolucionou não só a indústria, como o transporte. Mas para entendermos melhor esse conceito, nós vamos ter que entender algumas grandezas básicas. A primeira delas é a energia interna. As partículas de um sistema, como nós podemos ver nesse gifzinho aqui, tem vários tipos de energia, e a soma de todas elas é o que chamamos de energia interna de um sistema. Para um gás ideal, a sua energia interna só depende da temperatura e do número de mols, e é dada por essa expressãozinha daqui, onde U é a energia interna do gás, que é igual a 3/2 de N, que é o número de mols, vezes R, que é a constante universal dos gases, vezes T, que é a temperatura dessas partículas. Então, a energia interna é uma grandeza que depende diretamente da temperatura do gás, visto que a temperatura ela mede o grau de agitação dessas partículas e está intrinsecamente relacionado à energia que elas têm, ok? Porém, essa energia interna pode variar. A variação da energia interna de um gás é uma grandeza que depende diretamente da variação de temperatura. Então, para um gás com N mols, a variação da energia interna pode ser determinada em função da variação da temperatura. E para essa determinação, vamos usar a seguinte expressão. A variação da energia interna, ΔU, é igual a 3/2 de N, que é o número de mols, vezes R, que é a constante universal dos gases, vezes a variação de temperatura. Ou seja, se a temperatura aumentar, a energia interna aumenta. Se a temperatura diminuir, a energia interna diminui. A variação da energia interna é uma grandeza que depende diretamente da variação de temperatura. Beleza? Bom, outra grandeza que nós vamos estudar é o trabalho. O trabalho de uma força exercida pelo gás. Mas como isso pode acontecer? Nós temos aqui uma certa quantidade de gás confinada no recipiente. Essa tampinha, que também é chamada de êmbolo ou pistão, ela é móvel, ela pode se deslocar para cima e para baixo. Então ela está em equilíbrio nesse ponto. Se nós acrescentarmos uma fonte de energia para esse gás, a temperatura do gás vai aumentar, as partículas vão se agitar mais e vão colidir mais nas paredes do recipiente e na tampa. Aumentando a pressão do gás, o que vai acontecer é que o gás vai exercer uma força e vai deslocar essa tampa para cima. Ora, quando nós aplicamos uma força e essa força provoca um deslocamento, nós temos a realização de um trabalho. O trabalho do gás é dado pelo produto da pressão do gás pela variação do volume. Isso quando essa pressão for constante. Então, se a pressão for constante e eu quiser saber o trabalho que o gás realizou para levantar essa tampa, eu multiplico essa pressão constante pela variação do volume. Normalmente, nós também podemos calcular o trabalho realizado pelo gás pela área do gráfico, pressão-volume. Então, o gráfico pressão-volume vai formar uma linha. Entre a linha e o eixo V vai se formar uma figura. E se você calcular a área dessa figura, você vai estar calculando o trabalho, tá bom? O trabalho tem algumas peculiaridades. Quando o gás ergue o êmbolo, nós dizemos que está acontecendo uma expansão, tá? Nessa expansão, o volume aumenta. Veja, durante a expansão, olha a setinha do gráfico, apontando no mesmo sentido do volume, então você tem uma expansão. Nessa expansão, o trabalho também é calculado pela área e é positivo. Durante a expansão, o volume aumenta. Se o volume aumenta, o trabalho é positivo e é realizado pelo gás. Então, na expansão, temos um aumento de volume, um trabalho realizado pelo gás, foi o gás que levantou a tampinha, e esse trabalho é positivo. Agora,
Se nós fizermos uma força sobre essa tampa e baixarmos essa tampa, nós estaremos realizando uma compressão. Durante a compressão, você pode ver aqui no gráfico que a seta aponta para um sentido contrário ao do volume. Então, o volume está diminuindo, o trabalho ele continua sendo calculado pela área, mas ele é negativo, ok? Então, na compressão, o volume diminui, o trabalho é realizado sobre o gás, então é a tampinha que realiza o trabalho sobre o gás, e esse trabalho é negativo. Beleza, fera? Bom, essa foi a nossa videoaula sobre as grandezas da termodinâmica. Sugiro que vocês assistam a aula sobre estudo dos gases. As próximas aulas serão a primeira lei da termodinâmica, segunda lei da termodinâmica e ciclo de Carnot. Não se esqueça de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e compartilhar para que outras pessoas possam assistir também, ok? Aquele abraço.